Bom, pessoal, bom dia, né? Meu nome é Marcos Torreão, sou chefe de departamento lá do BNDES, da área de parcerias e infrasocial e serviços ambientais, lá da diretoria de concessões e privatizações do banco, né? A nossa área, então, ela cuida da estruturação de projetos, né, de concessão, aí no sentido lato, né, concessão, parcerias público-privadas, da área de infrasocial, aí saúde, educação e segurança, também da área ambiental, né, concessões de florestas e parques, e também alguma coisa de mobilidade urbana, onde a gente encaixa o serviço de RSU. Não sei como é que eu passo aqui. Tá. Ok. Eu vou falar um pouco, dar um diagnóstico do setor, que eu acho que vocês conhecem. Vou passar rapidamente aqui. Então, segundo a Abrelp, né, estima-se que o Brasil gera cerca de 82 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos. Desses, cerca de 90% desses resíduos eles são coletados. Porém, metade dessas 82 milhões são depositados em lixões, em depósitos irregulares, né? E apenas 4%, cerca de 4% dos resíduos são reciclados. Se a gente levar isso em conta, e que 47% dos municípios cobram por esses serviços, mas que tem uma cobrança que é inadequada, tem uma insuficiência de cobrança, ou seja, eles reportam maiores despesas do que receitas, você tem um serviço que ele não é viável economicamente, né? E, por conta disso, acaba gerando um gargalo dentro das próprias prefeituras, se tornando uma despesa importante para essas prefeituras. Desculpa. A gente entende, então, que o tratamento adequado desses resíduos, né, a gente tem um desafio enorme para dar uma solução para esse processo, a gente gerar projetos que sejam viáveis economicamente, né, e que, ao mesmo tempo, atendam a toda essa demanda que a gente tem no Brasil. E a gente entende também que o tratamento adequado desses resíduos vai gerar uma série de externalidades positivas, né? Que tipo de externalidades? Redução da geração de resíduos, a própria reutilização, a logística reversa, uma disposição adequada de maneira a melhorar a questão da proteção do meio ambiente, a melhora da saúde, uma reciclagem, né, uma melhoria da reciclagem e uma valorização do ambiente, uma valorização propriamente imobiliária, né, na medida em que eu consigo dispor adequadamente ou ter as rotas tecnológicas adequadas no tratamento desse resíduo. Se a gente avaliar que desafios, então, que eu tenho hoje para atingir a prestação adequada desses resíduos, o que eu chego à conclusão? Primeiro, com relação à estrutura da prestação de serviços, eu tenho que a maior parte da prestação ela é feita de maneira individual pelos municípios, né, com contratos de curto prazo via Lei 8666. O que isso significa? Isso significa o seguinte: eu tenho um alto custo de transação em cima de um contrato via 8666, que tem um limite de 5 anos, seja para coleta, seja para separação, seja para disposição. Tem um limite de, no máximo, 5 anos. Isso gera um custo de transação enorme para o município, porque ele sistematicamente tem que renovar esses contratos, né? O município encontra, por aquele primeiro ponto lá, que só 4% dos municípios têm uma receita maior do que a despesa na questão da gestão, eles têm uma restrição muito grande para melhorar os serviços, o que dificulta o investimento em melhorias de contrato, né?
e até mesmo no pagamento da conta-prestação. Isso tudo também me traz o quê? Poucos grupos privados que atuam no setor. Se eu olhar para a questão da destinação adequada, né, eu tenho baixo investimento, baixos incentivos em reciclagem e tratamento energético. Por quê? Se eu tenho 49% dos resíduos colocados em lixões e se eu tenho uma estrutura de prestação de serviço inadequada, eu não vou ter incentivo a investir em soluções de longo prazo. Eu tenho também, né, pela questão do tratamento, né, do tratamento não adequado e da questão da reciclagem, eu tenho um valor econômico reduzido, né, o que também não me incentiva a buscar novas tecnologias, inclusive de recuperação energética. E também a gente tem um problema, que é a dificuldade de implantar novos aterros, né? Por conta das áreas que não estão disponíveis perto dos grandes centros, a questão do licenciamento ambiental e até mesmo a decisão do Supremo sobre os aterros em áreas de proteção permanente. E, por fim, se a gente está pensando no modelo de concessão, a própria nova lei, agora, a alteração da lei do Marco de Saneamento trouxe isso, é necessário a gente pensar na sustentabilidade econômico-financeira do processo, né? Hoje, eu tenho baixo índice de cobrança pelos serviços, eu tenho cadastros desatualizados dos possíveis clientes, né, da população, e eu não tenho uma definição de veículo de cobrança, eu preciso de uma definição de veículo de cobrança. Como é que eu vou cobrar essa tarifa? Na conta de luz, no IPTU? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho cadastro atualizado? E outra coisa, então, voltando à questão da sustentabilidade, já falei também, mesmo os municípios que arrecadam alguma coisa, têm tarifas, ou não tem taxa, ou não tem tarifas, ou se tem uma receita inferior às despesas. Além disso, tem um outro ponto aqui que é interessante, que é o seguinte: o contrato, quando acaba, o custo de operação e manutenção dos aterros continua. Então, se eu faço contratos de curto prazo, o que vai acontecer? Eu vou ter que dar algum tratamento nos aterros que pode levar até 20 anos após o fechamento. Isso tudo, como se diz, acaba nos levando a uma solução que tem que ser de mais longo prazo. Eu não tenho como trabalhar com um município, com vários contratos, né, e de curto prazo, por conta de eu afetar, inclusive, a questão da sustentabilidade. E eu tratando todos esses pontos, o que eu espero, né? Eu espero estruturar projetos regionais, onde eu tenha mais pessoas a serem atendidas, onde eu consiga identificar uma rota tecnológica adequada e não somente a disposição com baixo aproveitamento, um aumento do valor do resíduo sólido, né, inclusive para a questão da reciclagem, para a recuperação energética, onde eu consiga colocar essa rota tecnológica dentro do projeto que eu estou fazendo. Do jeito que a gente está fazendo hoje, fica inviável para muitas das prefeituras fazerem esse tipo de investimento. E também, por conta disso, à medida que eu vou criando essa demanda, eu tenho incentivo à produção de máquinas e equipamentos para a adoção de tecnologias avançadas adequadas. E também, por que tudo isso, né? O novo marco de saneamento, que é a Lei 14.026, que alterou a Lei 11.445, né? O que ela trouxe, né? Ela trouxe a questão da gestão compartilhada entre os municípios, né? Ela trouxe também que a delegação dos serviços só vai poder ocorrer agora a partir de contratos de concessão. Lembrando que contratos de concessão, né, é uma forma de desestatização. Contratos de concessão, eles normalmente têm indicadores, um caderno de encargos, indicadores de performance, normalmente são de longo prazo, e buscam ser sustentáveis economicamente.
Então, essa delegação de serviço ela só vai poder ocorrer através do contrato de concessão e apenas as estruturas regionalizadas vão poder receber recursos federais. Ou seja, recurso Caixa, BNDES, BNB, por exemplo, somente para estruturas que já estejam regionalizadas, ou seja, arranjos de municípios que são executados de acordo com a legislação, com a nova legislação. Isso traz uma restrição de recursos muito grande hoje para aquelas companhias que ainda estão operando naquele modelo antigo. Com relação à cobrança dos serviços, né, a nova lei trouxe que os municípios têm que identificar qual é a sua fonte, qual vai ser a sua fonte de financiamento, ou seja, se eles vão cobrar taxa, se eles vão cobrar tarifa. Não vai mais ser permitido se utilizar, já não é mais permitido se utilizar recursos do orçamento. Você tem que definir qual é a sua fonte de recursos e também definir qual o veículo que você vai usar de cobrança. Você vai usar a taxa, por exemplo, a taxa do IPTU vai cobrar junto, não vai cobrar junto. E essa não proposição, em até 12 meses, configurou, então, renúncia de receitas, né? E, por fim, o fim dos lixões, né? Que isso já é uma coisa que veio da lei antiga, né? A implantação da destinação final adequada até 2020, exceto para aqueles municípios que já tinham o plano intermunicipal de resíduos sólidos de gestão de cobrança integrada, né? Então, o que está acontecendo? O que a gente está vendo? A gente está vendo que o mercado está mudando, que a legislação está empurrando, né, uma solução regionalizada, assim como, da mesma maneira como aconteceu com o tratamento de água e esgoto, né, o saneamento, tratamento de água e esgoto, que sofreu algumas mudanças e que o setor conseguiu se desenvolver. Da mesma maneira, o resíduo sólido está sofrendo a mesma pressão para se rearrumar, né? A partir de projetos, então, de longo prazo, né, que permitam uma sustentabilidade financeira, que permitam uma gestão integrada da cadeia como um todo, desde a questão da coleta até a separação, até a disposição final. Isso traz para a gente, né, além desses desafios, né, desse desafio de mudança, né, da estrutura da indústria, ou da estrutura da prestação de serviço, né, isso traz um desafio também da gente de a gente conseguir montar um pipeline de projetos. Como é que eu vou conseguir montar a pipeline de projetos de resíduos sólidos urbanos, onde eu tenho uma indústria que ainda não está muito acostumada a trabalhar? Óbvio que eu tenho algumas soluções que já existem, né? Mas a partir de um setor que ainda não está tão bem estruturado, né? Nesse sentido, o BNDES está entrando nesse setor para tentar, da mesma maneira que o setor de saneamento de água e esgoto, tentar trazer uma contribuição de forma a buscar, né, alguns projetos de maneira a gente até mesmo trazer, né, propor novas práticas, propor algumas práticas na questão da modelagem, buscar bons. Então, quando a gente monta um programa de concessão, como é que a gente faria? A gente tem que avaliar, primeiro, a vontade política do ente, né, se o ente tem como que está estruturado, né, todo esse relacionamento entre municípios, se os municípios têm alguma institucionalidade que os permita coordenar os esforços. Tem a questão do ambiente legal e regulatório, que eu já passei. É necessário ter plano, é necessário ter legislação, é necessário criar a região metropolitana ou arranjo institucional. Tem todo um processo de análise de fluxo de receitas e disponibilidade de crédito e garantias que a gente tem que fazer quando a gente monta um processo de concessão. Eu tenho que avaliar, como é um projeto de longo prazo, qual é o fluxo de receita que está disponível, como que eu vou estruturar uma garantia, dado que eu tenho vários municípios, né? E qual é a disponibilidade de caixa, né, que esses municípios têm, ou a disponibilidade de crédito que esses municípios têm, até mesmo para montar essa estrutura de garantias. Como que
o BNDES entende que o processo, então, tem que ser feito, né? Como que a gente trabalha, né? Normalmente, a gente tem uma fase de contratação do projeto e uma contratação de consultores, a gente elabora estudos, e eu vou passar, já estou terminando o meu tempo aqui, mas a gente tem uma fase de elaboração de estudos, né? Uma preparação para o leilão e um edital de licitação. Normalmente, quando se pega um projeto desses, imagina, eu estou saindo de um modelo 8666, onde eu tenho vários contratos, e eu estou estruturando um contrato agora de longo prazo, onde eu vou colocar esse serviço para licitar, e quem executar vai montar uma solução para toda a cadeia, e vai ter um contrato de longo prazo com uma receita garantida, né, vamos dizer assim, uma receita bem estruturada, que, se for uma parceria público-privada, vai ter diversas garantias de pagamento desses municípios, e se for uma concessão, ele vai ter uma tarifa determinada. Quais são as premissas, então, né? Eu tenho que entender se existe essa tarifa ou taxa, eu tenho que entender se existe um modelo de regionalização e como que ele está estruturado, eu tenho que entender quais são os contratos hoje que estão existentes para eu conseguir montar uma solução que respeite esses contratos. Qual é o resultado, então, desse estudo que vai servir para ser publicado no edital de licitação? Eu tenho que definir metas operacionais, qual é a rota tecnológica, que investimentos que eu vou requerer e qual é a forma de cobrança para esse serviço que eu vou colocar para os futuros, para o cidadão, né? Para quem vai utilizar o serviço. Tem que fazer uma gestão de stakeholders, né? Com órgãos ambientais, operadores locais, que são os contratos existentes, identificar quais são as normas do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Fazenda, etc., e as normas da União, Ministério de Desenvolvimento Regional, Economia, Meio Ambiente, agências, etc. Como que a gente está pensando em fazer, o BNDES está fazendo fazer? A gente faz um estudo de pré-viabilidade, tem um modelo de tomada de decisão dos municípios, e, a partir dessa tomada de decisão dos municípios, se vai haver adesão ou não de todos os municípios e quem vai aderir, a gente faz a execução dos estudos, e aí a gente tem o processo de licitação, homologação e assinatura do contrato. Hoje, nós estamos contratando, né, fazendo esse modelo com o Estado do Amapá. O Estado do Amapá é o estado que tem 800 mil pessoas, cerca de 800 mil pessoas, 16 municípios, e nós estamos passando por todos esses desafios, né, que é exatamente entender como que é a questão da regionalização, quais são os contratos existentes. A gente vai fazer uma avaliação de quais rotas são adequadas e tentar, a partir daí, executar uma série de documentos a fim de que a gente consiga fazer o primeiro projeto para dentro do banco, dentro desse modelo de regionalização. Aqui, para terminar, que o meu tempo já está... Eu coloquei aqui algumas linhas de financiamento hoje, né? A gente tem FINEM ambiental e o Programa de Resíduos Sólidos e Energias Renováveis. E, se vocês quiserem conhecer mais sobre os projetos do BNDES, eu tenho aqui o Hub de Projetos. Lá tem todos os projetos que nós estamos executando.